E aí, gente, eu sou a Carolina, psicóloga clínica, a mais bem-humorada que traz de uma forma séria e ao mesmo tempo informal assuntos como relacionamento rebote. Quando a gente fala em relacionamento rebote, a gente está falando daquelas pessoas que não conseguem ficar um tempo solteiras, pulam de uma relação para outra sem conseguir dar esse respiro, sem conseguir refletir entre esses relacionamentos. Claro que cada situação precisa ser avaliada individualmente. O porquê dessa necessidade de pular de um relacionamento para outro? É para preencher um vazio? Que dificuldade é essa de se ver sozinho na sua própria companhia? Ou, de alguma maneira, o relacionamento já vinha desgastado, você conhece outra pessoa no meio do caminho, isso também é estímulo e motivação para terminar com aquela relação. A gente precisa entender qual a intenção, quais os motivos para tu sair dessa relação e pular para outra. O que pode acontecer no meio do caminho? Isso é bem importante que a gente reflita. No meio do caminho, quando a gente termina uma relação, fica um tempo sozinho, um tempo sozinha, a gente também consegue reavaliar o que por vezes dificultou a relação anterior, o que por vezes não deu certo na relação anterior, onde eu errei, o que eu posso fazer diferente numa futura relação. Quando a gente simplesmente pula de uma relação para outra, gente, não dá tempo nem de assim, quem eu sou, para onde vou, entendeu? É saudável a gente ficar um tempo sozinho, é necessário ficar um tempo sozinho, senão tu vai levar todos aqueles traumas, todas aquelas tensões, todas aquelas demandas que vinham da relação anterior e por vezes tu entra na relação seguinte ainda pensando naquela relação anterior e fica uma confusão, fica uma mescla, fica uma fusão ali que às vezes realmente deixa a próxima relação também conturbada. Aí tu não vive nem aquela, tu não viveu nem a anterior, tu não viveu nem a solteirice e fica uma bagunça. Relembrando, gente, eu tô falando de uma situação. Agora, existem pessoas que de fato aconteceu uma vez, saíram de uma relação porque estavam envolvidas já mentalmente, emocionalmente com outra pessoa. Isso é tema para outro vídeo. O que eu quero dizer com tudo isso? É importante a gente amadurecer nesse processo de estar solteira, de estar solteiro, de estar sozinho. Tem uma crônica do Arnaldo Jabor que eu adoro, que fala sobre relacionamentos. Relacionamento, por vezes, tem início, meio e fim. Esse é o ciclo da vida. Mas que quando a gente fala em fim, quando a gente fala em fim e recomeço, né? Tu sai de um relacionamento e tu entra nesse recomeço de se reencontrar contigo mesma. Por que as pessoas têm tanto medo de ficar sozinhas? De se ver, como eu falei antes, só na sua própria companhia. É nesse momento, por vezes, que o autoconhecimento acontece. E isso é necessário. Outro ponto importante, que ansiedade é essa, gente? Que ansiedade é essa de pular de uma relação para outra? Eu escuto muito no consultório. Ai, Carol, mas eu tenho muito medo de ninguém mais me querer, mas eu tenho muito medo de ficar muito tempo sozinha e ficar pra titia. Mas por que sempre tem que envolver outra pessoa? A gente pode ter planos também pra gente. E sim, se aparecer uma pessoa bacana, se tu te sentir preparada para uma relação ou a fim de arriscar esse relacionamento, no período saudável, no período que tu já está mais confiante e que também tu já aprendeu, talvez com falhas anteriores, essa relação vai se desenvolver já num processo muito mais natural, num processo de maior entrega. Sabe aquela entrega real, por inteiro, por inteira? Um ponto importante que eu quero que vocês gravem, que eu quero muito que vocês gravem. Vamos tentar, nesse processo de autoconhecimento, transformar o sentimento de solidão em solitude. Porque, gente, pode ser muito bonito esse processo, pode ser muito bonito ter esse tempo de olhar para dentro e entender que aconteceram erros no passado, que não foi só da tua parte, que possivelmente no relacionamento anterior aconteceram 50-50 ou às vezes um pouquinho mais de um lado, um pouquinho menos de outro, mas aconteceram. De que adianta essa ansiedade de preencher buraco? Tem um livro também que é muito legal, que é A Parte que Falta. Para quem não leu, acho que vale a pena a reflexão. E, basicamente, eu quero dizer para vocês que não adianta acelerar um processo, porque vocês só vão se confundir ainda mais. Tudo que é muito apressado fica capenga. Entendam isso. Entenda que se de alguma maneira tu não curou as tuas feridas, ou pelo menos passou a observá-las e simplesmente pula nessa ansiedade constante de uma relação para outra, nessa relação efeito rebote,
definitivamente a tua relação que recém começou já está fadada ao fim.